Bom, eu vim gravar aqui sobre a Revolução Verde, as principais características desse espécie de movimento que teve aqui na década de 60, 70 para cá, que em geral as características dela são a modernização do campo, o estudo do setor primário, do setor secundário, meio que a tecnologia do campo, que do jeito a evolução da tecnologia no campo. E, em geral, a Revolução Verde foi um movimento bem específico para modernizar a evolução do campo, que nesse meio, assim, se não fosse, seria meio complicado a alimentação de hoje em dia, seria complicado a questão da produção de certos equipamentos, muita produção dos alimentos em geral, em produção para poder medicamentos em geral, remédio, vacinas. Se não fosse modernizado um pouco, seria meio que atrasado em dizer. Em geral, a Revolução Verde ela é uma espécie de movimento que aconteceu no mundo inteiro, a revolução do meio século passado para cá, que a modernização do campo começou muito drasticamente, só que os produtores não tinham condição de adquirir os equipamentos que estavam vindo, a produção agrícola, em questão de tudo assim, o mundo inteiro foi modernizando. Existem alguns lugares ainda que usam bastante o trabalho ainda braçal, mas a maioria do campo que em produção em massa, ele consegue com a máquina. Plantadeira, colhedeira, a pulverizadeira, tudo que se usa, máquina que vai, tudo, trabalho de 100 homens é gerado em uma máquina, então literalmente foi um avanço enorme para a produção de alimento, da cultura. E desse meio século para cá, as pessoas da roça, assim por dizer, elas têm a tecnologia evoluindo, carros, celulares, televisão, um avanço para as pessoas que estavam lá, e muitas pessoas foram para a cidade porque perderam o serviço para as máquinas, que as máquinas, serviço de 100 pessoas, uma máquina faz, existe 10 máquinas numa lavoura, por exemplo. Então, meio que foi bom e ruim no mesmo momento, mas sem essa questão desse movimento, acho que estaria bem atrasado o mundo ainda, viu? Oi, gente, como o Aguinaldo já disse, nosso tema é sobre a Revolução Verde. E eu vou falar um pouco sobre a origem da Revolução Verde. A Revolução Verde começou a ganhar forma depois da Primeira Guerra Mundial, quando alguns países da Europa e os Estados Unidos começou a perceber que davam para eles controlar as pragas do campo com doses menores do veneno que usavam em batalhas. Mas só depois da Segunda Guerra Mundial que o processo da Revolução Verde começou, de fato, ganhar corpo, né? Então, preocupado com a fome, com o aumento da fome do mundo, um agrônomo estadunidense ele criou uma série de práticas para aumentar a produção e a produtividade no campo, e fazendo assim com que essas plantas fossem mais resistentes a uma série de situações. Então, essas novas técnicas produtivas na agropecuária, elas trouxeram aspecto de vários aspectos positivos e negativos em diversas áreas, como na econômica, social e na ambiental. A principal vantagem que a Revolução Verde trouxe foi o aumento da produtividade em diversas lavouras, e teve o destaque para os cereais, como os grãos, como a soja e o milho. Também teve a vantagem que foi o melhoramento de fertilizantes, né, com a técnica de preparo do solo, e isso foi uma das vantagens. Como eu já disse, isso se deu vantagens e desvantagens com a Revolução Verde, e uma das desvantagens foi a expulsão
dos pequenos proprietários, né, no campo, e também dos trabalhadores rurais, que com a mecanização chegou, então, né, o que prevaleceu foi o grande, e o menor foi expulso do campo, né? Então isso foi uma desvantagem. E do mesmo jeito que o fertilizante foi uma vantagem, né, que foi o melhoramento do fertilizante, nós também temos a desvantagem, que é do fertilizante e do agrotóxico, porque eles são extremamente prejudicial para a saúde humana. E além deles serem extremamente prejudiciais para a nossa saúde, eles podem ocasionar a poluição do solo e também de corpos hídricos. Então foi esse nosso trabalho.